E aí pessoal, tudo bem? Resolvi fazer um vídeo em homenagem à série Round 6. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, porque dá pra usar em um monte de redação no Enem. Fala de uma série de problemas sociais e é boa também, é bem divertida. E a ideia para esse vídeo foi separar 6 erros, como se fossem rounds de um jogo, que mais eliminam gente do Enem. Quais são os erros que, na minha opinião, fazem a maior carnificina na prova. E para quem é novo aqui no canal, eu sou um aluno de medicina da USP que passou diversas vezes em medicina em escola pública, e nessa reta final eu tô soltando um monte de vídeo pro Enem para te ajudar a melhorar a nota nesses dias que faltam para a prova. Então não deixa de se inscrever e ativar a notificação para não perder essas dicas que podem fazer uma grande diferença. Então, bora pro round 1. E o primeiro erro que eu acho que já elimina uma galera de cara, que tira um monte de ponto de muita gente, é na preparação estudar para linguagens no Enem como se fosse língua portuguesa ou como se fosse o português de outra prova, como por exemplo a FUVEST. A prova de linguagens não é a prova de língua portuguesa da FUVEST, é completamente diferente. E eu vejo que muita gente pega um cronograma online na internet e esses cronogramas dizem ser de Enem, mas na verdade são de FUVEST. Então tem um monte de tópico de ortografia, gramática, sintaxe, de conjugação verbal, e essas coisas quase não caem no Enem. O Enem tem um perfil totalmente diferente de prova. O Enem quer que você saiba interpretar muito bem, que é algo que você aprende lendo as coisas certas, como eu falo no meu vídeo de recomendação de leitura, e ele quer que você conheça os termos usados, o jargão da prova de linguagens. Então você nunca vai encontrar no Enem, por exemplo, complemento nominal, adjunto adverbial. Isso não cai no Enem. Nunca vi cair esses termos no Enem. O que cai no Enem é funções da linguagem, tipos textuais, gêneros textuais, estratégias argumentativas. Então tem todo um glossário de termos que para você entender as questões do Enem, você precisa conhecer. E o que você estuda para outras provas, que focam muito mais em gramática, não vão te ajudar a interpretar essas questões. Raramente cai uma questão que use aquilo. Até cai, mas comparado com interpretação e com essas questões relacionadas à linguagem, então o erro que já tira uma tonelada de ponto de um monte de gente é seguir esses cronogramas que estão fazendo você estudar a sintaxe por aulas e aulas e não vai cair de jeito nenhum no Enem. Então, se você quiser mais dicas a respeito disso, vai para o meu vídeo Guia Completo de Linguagens e lá vai ter um monte de termo que cai no Enem e que você tem que entender esses termos para entender o que é perguntado. E nada daqueles termos tem a ver com sintaxe, por exemplo. E pouquíssimo tem a ver com gramática. Então esse é o primeiro erro. E agora vamos para o round 2. O segundo erro, que eu acho que mais tira ponto de todo mundo, é chegar na prova sem uma estratégia de prova. O que é uma estratégia de prova? Não é um bom jeito de fazer a prova do Enem simplesmente fazer cada questão na ordem que vem na prova. Você não deve pegar a prova e fazer as questões naquela ordem. Você deve fazer uma ordem que é mais otimizada, que é o que a gente chama de estratégia de prova. Se você simplesmente fizer as questões na ordem que vem, você vai acabar fazendo muita questão difícil e demorada antes de questões fáceis. Então corre o risco de sobrar muita questão no final da prova, questão fácil, que você vai ser obrigado a chutar ou até vai deixar em branco. Então o princípio para ter uma boa estratégia de prova é você tentar fazer numa ordem em que você faça no começo todas as questões que são mais fáceis e mais rápidas. E assim vão sobrar no final da prova poucas questões difíceis e grandes, que se você deixar de fazer, você não perde tanto ponto. Até porque o TRI valoriza mais questão fácil. E estratégia de prova não é algo que você descobre ou inventa no dia da prova, você tem que treinar antes. Mas esse é o segundo erro que eu vejo que quem não tem uma estratégia de prova vai perder uns 15 pontos porque vai ser obrigado a chutar questão fácil. Então vamos para o round 3 do nosso jogo. Terceiro erro que eu acho que mais elimina a gente. Eu vejo por aí que muita gente pega leve em matemática no mês anterior ao Enem. A prova de matemática tem duas peculiaridades que te forçam a estudar muito nesse último mês, que aumenta muito suas chances de bem se você manter um ritmo bem forte de matemática até perto da prova. E esses dois itens, essas duas peculiaridades são, primeiro, muitas questões de matemática se repetem ano após ano. Então você precisa ter essas questões meio que na ponta da língua para fazer rapidamente e para não perder ponto à toa. Porque se a questão já aconteceu no passado, caso venha acontecer de novo, é culpa sua se você errar ela, sendo que você já podia ter estudado ela. Então esse é o motivo para você fazer um monte de exercício nesse mês final, até bem pertinho da prova. Uma outra peculiaridade de matemática é que para ficar rápido na prova, e essa é uma prova que exige que você faça rapidamente, porque a natureza e a matemática no mesmo dia, e se você for devagar, você vai ter que chutar um monte de questão, como ela exige que você tenha velocidade, você tem que estar constantemente treinando questão
para ficar mais rápido. Então aqui o erro é pegar leve nesse último mês. Na minha opinião, e como eu coloco nos meus cronogramas, você tem que fazer alguns exercícios de matemática todo dia. Menos no seu dia de descanso. Domingo você não faz. Mas todo dia da semana, senta por pelo menos meia hora e faz alguns exercícios para você ficar afiado, para você ficar rápido e para você não errar nenhuma questão que já caiu. Porque errar a questão que já caiu é o que dá mais peso na consciência depois que você vê o resultado. Se a questão já caiu, é bom que você tenha treinado ela antes. E se você se considera muito lento em matemática, eu tenho um vídeo que fala só sobre como ficar mais rápido em matemática. Um monte de dica, várias dicas de treinamento, de estudo e durante a prova, para você ir mais rápido em matemática e não afetar esse dia de prova e não afetar sua nota de natureza. Então bora pro quarto round. O quarto erro que eu vejo que muita gente faz, e no mesmo esquema dos outros rounds, que elimina um monte de gente porque vai perder nota à toa, vai diminuir muito o tanto de acertos por causa disso, é ficar muito cansado durante a prova. E aí você pode até falar assim, mas não é culpa minha que eu fico cansado. E, de certa forma, é culpa sua sim, porque tem um monte de coisa que você pode fazer para ficar menos cansado na prova. Eu fiz um vídeo inteirinho só sobre esse assunto, coisas que você pode fazer antes da prova e durante a prova, eu vou colocar o link aqui. Mas, por exemplo, você precisa saber o que você vai comer exatamente no dia da prova, porque dependendo do que você comer e da quantidade que você comer, vai te dar uma sonolência durante a prova. Se você tem o sono ruim, você precisa ir cuidar disso agora, ir no médico, ver o que você pode fazer para dormir melhor. Porque se você dormir mal no dia da prova, também vai afetar seu resultado. Também tem algumas coisas que você pode fazer na própria prova para aguentar um pouco mais. Por exemplo, alternar matérias é algo que ajuda. Se está cansando muito de ler as questões de linguagens, você pode tentar ir um pouco para humanas. Se está cansando muito fazer conta em matemática, você pode tentar ver umas questões conceituais de natureza. Fazendo alternando matéria e tipo de questão, você também relaxa um pouco mais. E outras coisas que eu falo no vídeo você pode dar uma olhada. Mas é um erro grave você não se preparar para o cansaço da prova. 4 horas é bastante coisa. Se você não está preparado para aguentar concentrado 4 horas, você vai chegar no meio da prova e seu rendimento vai cair absurdo, você vai ficar bem mais devagar, vai errar por besteira, por falta de atenção e vai ter que chutar um monte de questão no final. Então esse erro definitivamente tira muita nota de muita gente. Então bora pro quinto round, mais um erro que eu acho que ainda hoje tira muito ponto de muita gente. Eu já perdi ponto por causa disso, e hoje diminuiu um pouco o problema, mas ainda existe, que é ir para a prova do dia 1 sem ter um modelo seu de redação. E eu não estou falando aqui para você decorar uma prova inteira, decorar todas as conjunções que você vai usar. Não. Mas você tem que ir para a prova já com uma estrutura na sua cabeça montada do que você vai falar em cada parágrafo, do que você pretende usar em termos de introdução, em termos de intervenção no final, e já ter treinado esse modelo por várias vezes, para não perder tempo tentando criar uma estrutura no dia da prova. A sua estrutura, o que vai dentro da estrutura, você vai descobrir com o tema da prova. Mas a estrutura em si, você tem que ter um esqueleto já na sua mente. Você não pode perder tempo com isso. Se você fizer a prova de redação em 45 minutos, é uma coisa. Se você fizer em 1h30, que é o que provavelmente você vai demorar, se você precisar pensar além do tema, na estrutura que você vai usar, você vai perder ponto de humanas em linguagens, que é no mesmo dia. Cada tempo que você ganha na prova do Enem te beneficia em outras áreas, porque você vai ter mais tempo para pensar em questões difíceis. Então esse é o quinto erro, não deixa de criar um modelo seu, pelo menos a estrutura básica do que vai acontecer em cada parágrafo, e treinar várias vezes para ficar rápido nisso. Então vamos agora para o round 6 e definitivo, que até aqui já eliminou um monte de gente, cada erro desses já elimina uma galera de quem quer um curso mais difícil, porque vai tirando ponto. Cada erro desses vai tirando uma quantidade razoável de pontos. E o último erro é o menos prioritário, isso você deixa por último, depois de estudar tudo, que é não ter uma técnica de chute. E aqui eu vou usar como exemplo, eu chuto umas 40 questões por prova, e eu acho que eu acerto umas 20. Porque eu tenho uma ótima técnica de chute e tenho uma lógica bem desenvolvida que ajuda muito para chutar. Se você acerta 20 de 40, quer dizer que na hora que você lê um exercício, mesmo que você não sabe como fazer ele, você está ficando, no final das contas, sempre entre duas questões, o que vai te dar 50% de acerto, que é um número altíssimo. Se você não tem nenhuma técnica de chute, chuta super mal, não está acostumado a chutar, sua lógica também não é ótima, porque você nunca foi atrás disso, você vai acabar acertando uma a cada 5. Você vai ter um acerto de 20%. De 40 pontos, você acertaria 8, em relação a quem acertou 20, o que já te tira um monte de ponto. Então eu acho que assim, isso não é prioritário, é a última coisa que você vai fazer. Eu vou deixar um link aqui
para te falar algumas técnicas de chute. Tem bem mais que isso, é que eu fiz um vídeo focado em humanas, mas para natureza e matemática tem outras também que são bem legais. E aí você dá uma olhada, se você tiver uma técnica melhorzinha de chute, você vai ganhar uns pontos a mais. Então não ter uma técnica de chute te atrapalha, nem que seja 5 pontos. Qualquer ponto no Enem te coloca várias posições acima. Então é um ponto extra, assim, não é prioritário, o conteúdo é prioritário, mas pode te ajudar. E aí a gente encerra com isso o nosso jogo, que fez essa carnificina no Enem e eliminou um monte de gente. Cada erro desses foi tirando uma parte da competição. E eu espero que pelo menos algumas das dicas te ajude a corrigir uma coisa ou outra agora nessa reta final Enem, para que você tenha um resultado melhor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e obrigado.